1 João capítulo 5, versos 14 e 15, dizem assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Vamos orar? Pai, graças te damos por mais um dia que o Senhor nos deu, por tua bondade, teu cuidado, pela chuva que tem caído nesses dias. Te agradecemos, ó Deus, por estar aqui na tua presença nesta noite, juntamente com os teus irmãos, com os nossos irmãos. Bendito seja o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Continue falando ao nosso coração nesta noite e usa-nos como instrumento da tua graça para a glória do Senhor. Amém. Nós estamos terminando a série Caminho para a Santificação e hoje nós vamos falar sobre vivendo a santificação por meio de uma vida poderosa de oração. Nesta série que nós estamos encerrando, nós aprendemos um pouco mais sobre 7 categorias de pecado e nós podemos acalentar no nosso coração. Eu não vou repetir todos eles aqui, porque eu acredito que os irmãos já ouviram um pouquinho de cada um. E o grande problema é que estes pecados, eles produzem distanciamento entre nós e Deus. Nos afastam da presença de Deus. Quando nós analisamos essa série de pecados, nós entendemos que esses pecados eles precisam ser confessados em nossas vidas e abandonados. Nós precisamos nos arrepender e voltarmos os nossos olhos para Deus e buscarmos ter comunhão novamente com Ele. Uma vez que nosso Deus é um Deus santo, 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 santo é o nosso Deus, e Ele não pode conviver com o pecado. Para que nós sejamos abençoados e possamos crescer cada vez mais na graça de Deus, nós precisamos também buscar o arrependimento, buscar a santificação por meio da palavra de Deus, por meio de uma vida de devoção a Deus, de comunhão com Deus. E hoje nós vamos falar sobre o segredo para mantermos uma vida de santificação. Esse segredo é algo simples, é a oração. Não tem como viver a vida cristã autêntica, não tem como viver realmente em santificação se nós não procurarmos, se nós não buscarmos Deus através da oração. Se nós não nos relacionarmos com Ele, se queremos realmente viver em santidade, nós não podemos abrir mão de uma vida poderosa de oração. Não podemos deixar de clamar a Deus, de ir à presença dEle, de fazer disso uma prática diária, um estilo de vida, de fazer da oração o nosso maior motivo de integração com Deus, e a nossa uma melhor forma de integração à santidade de Deus. Então nós vamos alistar agora 5 principais passos para nós conquistarmos uma vida poderosa de oração e a vitória na nossa vida espiritual e assim também termos comunhão com Deus cada vez maior. Primeiro passo, é investir tempo em oração, investir um tempo consistente, significativo. A gente nunca vai conseguir desenvolver uma vida poderosa de oração sem dedicarmos tempo ao relacionamento com Deus. Nunca vamos conseguir desenvolver uma vida poderosa de oração com devocionais de 3 a 5 minutos diários. Podemos até começar dessa forma, mas não podemos continuar nisso por toda a vida. Pelo contrário, nós precisamos evoluir, precisamos crescer na nossa vida de oração. Domingo eu estava falando justamente sobre isso, Muitas vezes a gente não tem um tempo substancial de envolvimento na oração, de busca pela presença de Deus. E para começar, 5 minutos às vezes parece muito, mas não é. Quando nós entendemos o que Deus quer de nós, quando nós entendemos o quão importante é estar na presença dEle, nós passamos a perceber
o quanto é importante nós nos dedicarmos cada vez mais em tempo de oração consistente. Mas quando nós começamos, que seja com 5 minutos, e nós vamos entendendo nós vamos entendendo esse princípio tão fundamental que é a oração para a nossa vida. Cada dia que se passa e que nós buscamos a presença de Deus, nós vamos acrescentando alguns minutos a mais e sequer percebemos. E quando vamos nos dar conta, nós já começamos a passar meia hora, às vezes 1 hora, até mais em oração. Esses dias atrás o Jason mesmo estava falando, né? Queria se dedicar mais à oração e tal, né? Com aqueles grandes homens do passado, né, Jason? Mas não é difícil fazer isso. Precisamos, em primeiro lugar, dar o primeiro passo. Precisamos separar o tempo para que nós tenhamos um período de oração significativo a sós com Deus, em oração ininterrupta. O primeiro passo de uma grande jornada começa justamente com o primeiro passo. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. E nós podemos e precisamos fazer isso. O padrão de Jesus de oração não é o padrão de 5 minutos. Pelo contrário, quando nós olhamos lá para o Novo Testamento, em alguns textos onde nós vemos que Jesus estava orando, vamos perceber que teve momentos em que ele passou a noite inteira orando. Se nós olharmos para a igreja primitiva também, vamos ver que a igreja ela passou grandes períodos em oração. Bastante tempo dedicado à oração coletiva, à oração individual. Por isso nós precisamos também desenvolver esse momento de oração. Todas as pessoas que desenvolveram uma vida poderosa de oração não ficaram apenas nos 5 minutos, mas se envolveram cada vez mais e foram desenvolvendo isso cada vez mais para que então pudessem ter um tempo consistente de oração na presença de Deus. Nós temos e precisamos, de fato, rejeitar a noção moderna de que nós podemos desenvolver uma vida de oração às pressas, né? Hoje o nosso mundo é muito fast food, né? É muito rápido, as coisas têm que acontecer muito ligeiro, tem que ser tudo para ontem, a gente sempre está com pressa, sempre está querendo fazer as coisas na maior velocidade possível, mas a nossa devocional, a nossa vida de intimidade com Deus, ela não pode ser fast food. Ela não pode ser uma vida de oração relâmpago. Obviamente que nós entendemos que precisamos viver o tempo inteiro em oração, mas não podemos simplesmente fazer com que isso se torne uma desculpa para não termos um período específico do nosso dia para orarmos, para buscar a face de Deus, para nos dedicarmos à oração e à comunhão e à intimidade com Deus. Aí talvez alguém pergunte, mas pastor, qual que é um período bom de oração então? Eu acredito que no mínimo meia hora por dia. No mínimo. Talvez você fale assim, mas como que eu vou passar meia hora por dia orando? É muito tempo. Eu não consigo passar nem 5 minutos. Mas ore. Comece louvando a Deus, agradecendo a Ele. E aí você vai encontrar tantos motivos para agradecer a Deus, que só de gratidão você vai ficar ali pelo menos uns 5 ou 10 minutos. Porque Deus faz tanta coisa por nós, Ele nos dá tantas coisas. Pedimos por chuva, Ele nos deu chuva, olha aí como está chovendo. A terra está ficando molhada, né? Jason teve até que parar de trabalhar, né, Jason? Então, meia hora de oração por dia é o mínimo que nós podemos oferecer a Deus. É um relacionamento mínimo, né? E é interessante nós pensarmos na oração justamente como um relacionamento, né?
Se nós pensamos na oração como um relacionamento, nós vamos desejar ter prazer, ou vamos desejar estar na presença de Deus, porque nós queremos nos relacionar com Ele. Assim como nós queremos estar na presença de alguém que nós amamos, queremos estar junto com aquelas pessoas que amamos, se nós amamos de fato a Deus, nós também devemos ansiar por estar com Ele. Por investir tempo no nosso relacionamento com Ele. Por gastar tempo, né? Para alguns, né? Para mim não é. Para mim é investir tempo na presença de Deus. Todo o tempo que nós passamos no nosso período devocional com Deus não é um gasto, é um investimento. Lembre-se que a única maneira de aprendermos a orar é orando. Não tem outra maneira de aprendermos a orar. Só podemos aprender a orar se nós orarmos de fato. E se você passa um tempo significativo a sós com Deus, pode ter certeza que Jesus Cristo vai transformar a sua vida. Vai transformar a nossa vida. E é claro que nós também adotamos o estilo de vida de orar continuamente. Orar sem cessar. Precisamos orar sem cessar, mas precisamos também dedicar um tempo específico para Deus. Precisamos aprender a viver cada momento com consciência da presença de Deus, embora devemos ser muito firmes neste compromisso íntimo de oração, nunca devemos abordá-lo de forma legalista. O que vem a ser isso? Muitas vezes as pessoas adotam o seguinte princípio: olha, todos os dias eu tenho que orar às 9 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, ou seja lá o horário que for. E aí faz disso uma prática legalista, faz disso uma prática, se acontecer qualquer coisa que eu não puder orar nesse período aqui, eu estarei pecando. Não, não é isso. Mais uma vez eu repito, nosso período de oração, de devocional, é relacionamento. Se nós tivermos que ser muito rígidos naquilo, aí deixou de ser relacionamento e se tornou uma obrigação. Podemos flexibilizar alguns períodos, alguns dias, né? Claro, a gente não pode flexibilizar muito, senão depois acaba se tornando, a gente acaba perdendo o foco, né? Mas a gente não pode agir no nosso relacionamento de intimidade e oração com Deus como algo mecânico. Eu tenho que fazer sempre nesse dia, nessa hora, porque senão eu estarei em falta com Deus. Não, não é isso. De repente, aconteceu alguma coisa, eu não posso agora de manhã, mas eu vou então separar um período na parte da tarde, ou à noite, ou no outro período que der. Mas o importante é nós separarmos um tempo diário para estarmos com Deus, para orar e para viver na presença dEle. O segundo passo aqui é que nós precisamos ir para o tempo de oração entendendo que ele é um tempo de relacionamento com Deus, né? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco. E não um ritual, um período de relacionamento, mas não um ritual. Ou seja, a oração verdadeira é relacionamento. É quando nós falamos com Deus aquilo que está no nosso coração. Não são meras palavras decoradas, não tem uma fórmula mágica, não tem um programa, não é um método, um modelo. Não é nada disso. É relacionamento de amor entre nós e Deus. Então, se eu me relaciono com Deus de forma que eu sinto que Ele é o meu Pai, que Ele é o meu amigo, que Ele é o Senhor da minha vida, então eu tenho liberdade para colocar diante dEle aquilo que está no meu coração. Eu tenho liberdade para colocar diante dEle aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou sentindo. Em outras palavras, olha, se eu estou com raiva naquele dia, eu vou falar assim: Deus, hoje eu estou muito bravo. Hoje eu estou nervoso, aconteceu tal coisa assim, fulano fez tal coisa e ele não podia ter feito aquilo. É como se nós estivéssemos de fato dialogando com um amigo. Como é que a gente fala com um amigo? Cheio de formalidade? É assim que a gente conversa com um amigo, irmã Raimonda? Não, né? Quando a gente vai conversar com um amigo, a gente
Dá um abraço, dá um tapa nas costas. Agora não pode dar abraço, né? Porque por causa do Covid. Mas a gente dá um tapinha nas costas, a gente brinca, a gente faz uma piada, a gente ri, né? É assim que a gente faz, não é? Com Deus é a mesma coisa, é a mesma forma. É um relacionamento. Porque se a gente faz aquele negócio tudo sério, certinho, aí torna-se uma coisa mecânica e isso não é relacionamento, isso se torna um ritual religioso. Certa vez eu estava conversando com uma jovem, acho que eu já até falei isso aqui, e ela falou assim: pastor, mas tem dia que eu não tenho vontade de orar. Também tem dia que eu não tenho vontade de orar, mas eu sei que eu preciso. Não é verdade? Acontece com você? Acontece com você? Comigo também acontece. Eu sou um ser humano e recentemente estava falando aqui com o Jason que a nossa carne, ela milita contra o espírito, ela luta contra, ela não quer desenvolver as aptidões espirituais, pelo contrário, ela quer o prazer. Então, se eu me sinto bem deitado no sofá, assistindo televisão, puxa, que gostoso, né? Se eu gosto de fazer determinada coisa que me dá prazer, minha carne está querendo isso. Em certos momentos eu vou ter que sacrificar isso, porque o meu espírito também precisa de alimento, assim como nós alimentamos o nosso corpo físico. E o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus, é a oração, é o louvor, é a gratidão, é a meditação naquilo que nós aprendemos de Deus. Então nós precisamos ter essa noção de que o nosso tempo de oração, ele tem menos a ver com um ritual e muito mais a ver com um momento de intimidade, de pai para filho, de amigo para amigo. É isso que Deus quer de nós. Relacionamento. Mais do que qualquer coisa, Deus quer o seu amor. Isso significa separar tempo para estar com Ele. Mesma coisa que um casal de namorado, né? Você gosta daquela pessoa, teu coração até bate mais forte quando está com aquela pessoa, não é? Quando não está, você quer estar perto. Você quer ir lá, fazer uma visita surpresa. Mas de qualquer forma, você quer estar junto. Com Deus é isso que Ele espera de nós. Se nós o amamos, Ele espera que nós também estejamos juntos dEle. Ele quer que nós sintamos falta dEle. Precisamos sentir falta de Deus. Quando não estamos desenvolvendo esse relacionamento, nós precisamos ter anseio por esse relacionamento. Assim como o salmista disse, né? Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Deus, do Deus vivo. É isso. É assim que é relacionamento. E o salmista, ele traduziu melhor do que qualquer outra pessoa o que é esta sede de Deus. Imagina o que é a água, né, para uma terra seca, toda rachada. Assim deve ser a nossa alma, a nossa intenção com relação a Deus. Muitos estão tão ocupados servindo a Deus que se esquecem também do tempo a sós com Ele. Às vezes faz muita coisa, né, quer realizar tantas coisas para Deus, e isso muitas vezes acaba acontecendo comigo. Eu quero fazer tanta coisa, quero estudar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e quero visitar, e aí, de repente, quando eu me dou conta, já passou um tempo precioso e eu não fiz aquele momento devocional. E aí a gente se depara com um personagem muito conhecido do Novo Testamento. Quem pode chutar aí qual é? Fazia muita coisa, mas Jesus, ele queria só uma. Quem lembra? Marta. Muitas vezes nós somos crente Marta.
Estamos preocupados em fazer coisa. Ó, eu tenho que preparar um prato gostoso aqui para Jesus. Ó, eu tenho que fazer tal coisa aqui para Jesus. Eu tenho que... E aí então Marta, né, toda atarefada, ela chega e olha para Maria sentada aos pés de Jesus, que deve ter cruzado o braço assim, e falou assim: bonito, né, Maria? Eu aqui trabalhando que nem louco, e você aí de boa, tranquilo, sossegado, né? Levanta aí, mulher, vamos trabalhar. Ela fala: Jesus, olha, eu estou aqui toda atarefada, Maria está aí sentada, fala para ela vir me ajudar. E o que Jesus fala? Marta, Marta, você está aí preocupada com um monte de coisa, está aí se descabelando para fazer tudo, né? Mas só uma coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu ter relacionamento comigo. Maria escolheu estar aos meus pés. Maria escolheu aprender. Maria escolheu me ouvir. Isso não vai ser tirado dela, não. Você quer continuar aí atarefada? Continua. Mas Maria está no lugar certo. É isso que Deus espera de nós. É importante fazer coisas para Deus? Sim, claro que é. Mas nós precisamos separar tempo para estar com Ele. Não apenas para fazer coisas para Ele. Obviamente que se Marta não se preocupasse em preparar a boia, né? A uma hora ou outra alguém ia reclamar de fome. Então por isso que eu digo, fazer coisas para Deus é bom, mas tudo tem o seu tempo, o seu momento certo. A hora que a barriguinha da Maria começasse a roncar, ela ia levantar e ia fazer alguma coisa, né? Então muitos estão ocupados servindo a Deus, a tal ponto que acabam por negligenciar o tempo a sós com Ele, o que inevitavelmente impede o nosso crescimento e bloqueia o fluir do poder de Deus em nossas vidas. Então precisamos sim fazer coisas para Deus, mas precisamos, antes de mais nada, nos relacionar com Ele. Quando nós vemos a oração como um relacionamento, também aprendemos a ouvir a voz de Deus diariamente. E assim não somente estaremos falando para Deus, ou falando com Deus, mas estaremos ouvindo e aprendendo dele também. E isso é importantíssimo. Porque muitas vezes a gente pensa na oração apenas como eu vou falar. Eu vou falar. Mas Deus também quer falar conosco. Em alguns momentos da oração é bom também você parar um pouquinho e tentar ouvir o que Deus quer falar com você. É importante você pegar e abrir a sua Bíblia e ali olhar e ver e meditar naquilo que Deus está querendo falar contigo ali. Pedir a orientação dele, pedir para que ele abra os nossos olhos para vermos aquilo que nós não conseguimos enxergar. E ele revela, ele fala, ele mostra. Ele também fala conosco. Ele quer falar conosco. Afinal, a verdadeira oração começa com o ouvir a voz de Deus. A oração genuína sempre começa no coração e na mente de Deus, e daí para a nossa vida. Precisamos aprender a ouvir. Na verdade, o que acontece muitas vezes é que nós temos mais facilidade para falar do que para ouvir. É ou não é? Quer falar como se nunca tivesse falado na vida. Mas precisamos parar para ouvir. Ao aprender a ouvir, nós teremos a certeza de que o que estamos pedindo é realmente da vontade de Deus. De muitas maneiras, aprender a ouvir Deus é o maior segredo das orações respondidas. Olha lá, vamos olhar novamente o que diz aqui no verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos,
estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Então, nós precisamos aprender a pedir segundo a vontade de Deus. Mas como é que nós vamos saber qual que é a vontade de Deus se nós não paramos para ouvi-lo? Se nós não paramos para buscá-lo? Se nós não paramos para meditar na palavra dele? Precisamos fazer isso. É um exercício. É um exercício que precisa ser desenvolvido. É um exercício que nós precisamos fazer todos os dias, sempre, para que possamos entender o que Deus quer e o que Deus espera de nós. Terceiro lugar, comprometa-se a ter uma vida de oração equilibrada, praticando regularmente os 4 tipos diferentes de oração. É essencial que a nossa vida de oração ela seja mais do que uma lista do eu preciso disso, eu preciso daquilo. Meu irmão, meu cunhado, minha sogra, meu sogro, meu tio, minha filha precisam. Normalmente, quando a gente vai orar, o que é que a gente mais faz? O que a gente mais faz, irmão Raimundo? Pedir, né? Né, Ana? Eu peço. Agradece também, né? Mas pede muito. Pede mais, né, do que agradece. Agradece, mas também pede muito. E normalmente o que a gente pede? Sim, mas fala alguma coisa mais específica. Normalmente a gente mais pede coisa para nós, para o nosso corpo. A gente pede saúde, a gente pede dinheiro, né? A gente pede para as coisas dar certo. Normalmente é isso aí, não é? Está com uma dorzinha aqui, ai Deus, olha, eu quero que essa dorzinha vá embora. Então, em outras palavras, é necessário que a nossa vida de oração seja muito mais do que uma lista do que eu preciso disso, eu quero aquilo. Deus quer nos abençoar, obviamente que Ele quer nos dar coisas, sim, é claro que Ele quer. Mas Deus quer que seus filhos experimentem diariamente o louvor e a adoração em profundidade. Além disso, nós precisamos experimentar a purificação diária. Voltando um pouquinho a falar do louvor e adoração. Precisamos aprender realmente a investir tempo na oração, adorando a Deus, glorificando a Ele, exaltando, louvando, porque Ele é digno de ser louvado. Ele é digno de ser exaltado. E a primeira coisa que Jesus faz na oração modelo, né, mais famosa por oração do Pai Nosso, é glorificar a Deus. Pai nosso que estás nos céus. Isso aí. Então, glorificar a Deus, adorar a Deus pela bondade dEle, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Depois disso, nós precisamos experimentar a nossa purificação diária, ou não poderemos manter o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. O que é experimentar a purificação diária? É a confissão de pecados mesmo. Por mais que a gente pense que a gente não está pecando, a gente já está pecando só de pensar nisso. Se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. 1 João 1:8. Eu acho que é isso mesmo, dá uma olhadinha lá. Se dissermos que não temos pecado nenhum,
A nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. E o verso 10 diz: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, às vezes, eu falo assim: mas hoje eu não pequei nadinho. Às vezes, passou aquele pensamento que não devia passar na sua cabeça. Uma palavra que você não devia ter falado. Alguém que você machucou, às vezes até sem saber, sem querer. Então nós precisamos buscar a santificação diária e pedir para que Deus traga à nossa memória as coisas que nós fizemos e que desagradam a Ele e que muitas vezes também podem machucar outras pessoas. Então pedir para Deus revelar para nós onde nós caímos. Por isso que o salmista, lá no Salmo 139, fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Às vezes a gente peca inconscientemente. E Deus espera que nós nos confessemos. Então nós precisamos fazer na nossa oração um período de confissão diária. Confessamos os nossos pecados, aqueles que nós lembramos e aqueles que nós não lembramos também. Porque com certeza nós pecamos. E aí então, santificando a nossa vida, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Cheios da graça e do poder de Deus. Ele também quer que nós nos aprofundemos nas nossas petições e intercessões. Oração de petição e oração de intercessão. Petição é quando nós pedimos para nós mesmos. Então é errado nós pedirmos para nós? Não, não é. Pelo contrário, Deus quer que nós peçamos as coisas para Ele. Entretanto, nós precisamos pedir em especial aquilo que é espiritual. Tanto nas nossas petições para nós mesmos, quanto nas nossas intercessões por aquelas pessoas que precisam das nossas orações. Precisamos pedir, principalmente, para que Deus os abençoe espiritualmente, para que as pessoas se convertam, para que as pessoas se acheguem aos pés de Deus, para que as pessoas se arrependam. Isso é fundamental. Precisamos pedir pelo nosso crescimento espiritual, para que Deus abra os nossos olhos da fé, para que Deus nos mostre qual é a vontade dEle em nossa vida. Se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo de Salomão. Salomão, no início da sua juventude, quando ele estava começando a governar Israel, ele podia ter pedido bens, riqueza, sucesso nas batalhas, podia ter pedido uma série de coisas. O que foi que ele pediu? Ele pediu sabedoria. E quando ele pediu sabedoria, que é uma bênção espiritual para governar aquele povo, Deus deu não apenas a sabedoria, mas deu muito mais. Porque aquele pedido que Salomão fez agradou a Deus. Às vezes a gente pede muita coisa material e esquece do espiritual. Às vezes a gente pede muita coisa para o nosso corpo, para o nosso físico, para a nossa família, mas de maneira material do que espiritual, e aí a gente não alcança. Às vezes a gente não é atendido, porque a gente esqueceu do principal. Não há dúvidas que um relacionamento vibrante com Jesus requer a prática consistente desses 4 tipos de orações. Então nós precisamos louvar a Deus, ações de graças e de adoração. Precisamos fazer confissão de arrependimento,
oração de confissão e arrependimento. Precisamos fazer oração de petição e súplica bíblicas, de coisas que a gente sabe que vai agradar a Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos pedir pelos bens materiais, por aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para as bênçãos materiais, de modo geral. Pelo contrário, vamos pedir sim, mas vamos pedir principalmente pela bênção espiritual. Vamos ser específicos, falando realmente aquilo que nós queremos. Não apenas genérico. Senhor, abençoa a minha vida. Isso é tão genérico. Você quer que Deus abençoe a tua vida de que forma? O que você precisa? O que você quer? Você quer sabedoria? Você quer crescer espiritualmente? Você quer que Deus te encha com o Espírito Santo? Você quer desfrutar realmente de um avivamento? O que você quer? Seja específico, seja claro. Você quer ter uma melhor compreensão da palavra de Deus? Quer ter discernimento? Quer ter um dom espiritual? Seja específico. Pode ser que Deus não te dê aquele determinado dom que você quer, mas de repente Ele quer algo diferente para você, que vai fazer com que a igreja seja edificada através deste dom. Por isso que nós precisamos orar segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. E, por fim, a intercessão. É claro que nós só vamos experimentar esses 4 tipos de orações se nós gastarmos tempo significativo de oração. Então, olha aí, se a gente pegar e dividir a oração nessas 4 partes aí, nós já vamos gastar muito mais do que 5 minutos. Muito mais. Se a gente pegar um momento realmente de louvor e adoração, de confissão, de arrependimento, só nisso aí já vai uns 10 minutos para mais. Aí a gente começa a colocar diante de Deus as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades físicas, as necessidades espirituais dos nossos amigos, dos nossos parentes, as necessidades físicas dele. Você pode colocar aí no mínimo meia hora uma oração dessa. Eu, particularmente, quando oro por cada família da igreja, por cada pessoa individualmente, a oração vai lá para 1h30, tranquilamente. Eu não estou falando isso aí para mostrar que sou mais espiritual que ninguém. Pelo contrário, falo isso com todo temor. Mas se nós realmente quisermos orar consistentemente, nossa oração ela nunca vai ser menor do que meia hora. Eventualmente, claro, por alguma outra necessidade pode acontecer de a gente orar um pouco menos. Mas essa não é a regra, não é o costume, não é o praxe. Anote, os pedidos de oração que você tiver, que as pessoas fizerem por você. Isso é muito importante, porque se deixar por conta da nossa cabeça, a gente vai esquecer. Aí você fala assim, mas pastor, eu nem sempre estou com papel no bolso, mas você tem o celular no bolso o tempo inteiro. Então lá no seu celular você pode colocar no bloco de notas seu pedido de oração, o pedido de oração daquela pessoa que pediu para você. Ou você pode também, no momento que a pessoa pedir a oração, ali mesmo você já orar. Vira e mexe eu recebo pedido de oração, alguém pede, num grupo alguém pediu, eu paro naquele momento que eu estiver fazendo e ali naquele momento eu oro por aquela pessoa, por aquela necessidade específica. Não precisa ser aquela oração, Mas você ora por aquilo. Que nem fulano tal pediu oração pela esposa que está doente, está internada. Hoje recebi um pedido de oração similar a esse aí. Uma senhora que estava pedindo oração pelo seu esposo que estava passando mal e estava sendo encaminhado para o hospital. Então orei especificamente por isso. Simples, é fácil. E aí não tem como esquecer. Nós podemos até muitas vezes pensar que é difícil desenvolvermos um tempo de oração consistente, mas não é.
gente não precisa se desesperar e falar assim, meu Deus, eu não vou conseguir. A gente vai conseguir, a gente consegue sim. Não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus em nós. E aí então nós podemos começar a experimentar todos os dias e todos os dias esses tipos de orações individualmente, consistentemente. Em alguns dias você vai orar mais uma oração de louvor, de gratidão, de adoração. Outros dias você vai orar mais uma oração de petição. Outros dias você vai orar mais uma oração de arrependimento, de confissão ou de intercessão. Não importa. Como vai ser essa oração? O importante é que você passe por pelo menos pelos quatro tipos de oração diferentes. Em suas petições diárias, enfoque mais questões de caráter e santidade pessoal do que as necessidades temporais. Quarto passo. É triste quando a nossa vida de oração consiste principalmente, nós falamos sobre isso, vou repetir, principalmente sobre saúde, finanças ou qualquer outra preocupação terrena, material, do que as prioridades de maior interesse para Deus, que são as prioridades espirituais. Deus deseja nos conformar ou nos dar forma segundo o caráter de Cristo. A mesma coisa que nós pegarmos uma garrafa com água, por exemplo, e colocarmos vários copos de vários formatos diferentes. E aí então nós pegamos aquela garrafa e vamos despejando essa água nesses copos diferentes. E a hora que a água entra no copo, ela não tem mais o formato cilíndrico daquela garrafa, ele vai ter o formato do copo. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos conformar, fazer com que nós tomemos a forma de Cristo. Nós somos a água. E Cristo aqui, no caso dessa representação, é o recipiente. Nós precisamos ser derramados em Cristo para tomarmos a forma dele. Deus quer nos conformar à forma de Cristo, ao caráter de Cristo. Ele está profundamente preocupado em preencher os nossos pensamentos e as nossas atitudes com a sua presença e com o seu santo poder. Mas como é que nós podemos orar de forma eficaz para que tal transformação ocorra em nossa vida? Uma sugestão é fazer das 9 partes do fruto do Espírito a nossa petição diária. Em outras palavras, é orar pedindo para que Deus nos dê amor, bondade, benignidade, domínio próprio. Todas as 9 características do fruto do Espírito. E eu vou dizer para os irmãos, se você orar desta forma, com certeza Deus vai fazer isso na tua vida. Ore para que Deus te dê também as características contidas lá no Sermão do Monte das bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados que têm sede de justiça. Então peça para que você tenha mansidão, que você tenha sede de justiça, para que você seja humilde. Porque essas orações, elas agradam o coração de Deus. Ao pedirmos diariamente que Deus nos encha do fruto do Espírito, nós peçamos também que Ele nos mostre como é que nós não refletimos essas características. Que isso fique evidente para nós e assim nós possamos corrigir eventuais falhas. Quando nós oramos assim, pedindo que a palavra de Deus se aplique em nossa vida, Ele milagrosamente transforma cada parte do nosso ser, cada parte do nosso coração. E aí então nós passamos a ser conformados à imagem de Cristo. Passamos a ser discípulos autênticos de Cristo. E aí podemos dizer que somos de fato cristãos, pequenos cristos. Quinto passo,
nas nossas intercessões diárias, concentremos-nos mais nas questões do evangelismo e missões do que em preocupações temporais. Então precisamos pedir para que Deus esteja nos abençoando, nos dando oportunidade, nos dando coragem, intrepidez para falarmos do amor de Cristo. Isso nem sempre é fácil. Para pessoas que têm uma característica mais introspectiva como eu, isso é realmente um grande desafio, mas Deus Ele dá as oportunidades se nós soubermos as aproveitar. Talvez você tenha dificuldade de falar, mas você pode pegar e entregar um panfleto. Pode contar a tua experiência pessoal em alguma situação como aquela que a pessoa está passando. E pedir que o Espírito Santo esteja trabalhando na vida dessa pessoa. Precisamos interceder pela salvação das pessoas, para que Deus abençoe também a obra missionária. Pela evangelização do mundo, pela evangelização da nossa cidade, dos nossos vizinhos, das pessoas que nós amamos. São estas as prioridades de Deus para nós, para o mundo. E esse deve ser o foco principal das nossas intercessões, das nossas orações. Irmãos, Deus faz coisas incríveis. Deus faz coisas tremendas quando nós concentramos as nossas intercessões nas pessoas perdidas. Quando nós concentramos as nossas orações em missões e no avivamento nosso pessoal e no avivamento da igreja. Talvez a gente pense, como é que eu posso concentrar então as minhas intercessões nas maiores prioridades de Deus? Podemos levantar aqui algumas estratégias, Desenvolver, por exemplo, uma lista de pessoas que nós queremos alcançar. Fazer uma lista com o nome dos principais líderes e estratégias de ministério da nossa igreja, para o crescimento da igreja. Podemos criar uma lista de oração com os nomes dos principais líderes espirituais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, e orar também por eles. Orar regularmente por estratégias essenciais de evangelismo da nossa igreja, da nossa associação, da nossa convenção, da Junta de Missões Mundiais, missões nacionais, missões estaduais. Talvez você queira saber um pouquinho mais, tem aí o site de missões, É só entrar aí no seu celular, procurar lá motivos de oração, por missões. Tem dezenas, centenas de motivos de oração. Para concluir, não sinta que uma vida de oração poderosa está fora do seu alcance. Pelo contrário, está ao alcance de todos aqueles que buscam a Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Promessa de Deus para a nossa vida. Promessa de Deus não é que Ele nos daria riquezas, não é que Ele nos daria vitória nas lutas e nas adversidades, até porque Ele mesmo disse: no mundo vocês terão aflições. O que Ele disse é: tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Simples assim. Então nós temos um instrumento poderoso para uma profunda purificação diária e para uma oração que move montanhas. Relacionamento com Deus. Investirmos tempo diário em confissão, em entrega, em louvor, em adoração, em petição e em intercessão. E aí então nós teremos uma vida poderosa de oração. Que nós não deixemos que nada impeça este nosso caminhar em completa purificação, em uma vida dinâmica de oração, em uma vida poderosa de oração. Talvez esteja perguntando aí, e agora, como que eu vou começar? Comece, simplesmente comece. Se você já tem essa vida de oração, continue e busque cada vez mais. Grandes homens, que desfrutaram de grandes períodos de avivamento, tinham consistentes períodos de oração, diários.
nós olharmos para Spurgeon, Jonathan Edwards, Lutero, Calvino, enfim, tantos grandes homens, né? Wesley, falei de Wesley já? Não, né? John Wesley. Eram homens que investiam tempo em oração. Fanny Jane Crosby, por que não falar numa mulher também? Enfim, não importa quão fraco nós temos sido, nós podemos nos tornar intercessores bíblicos poderosos. E se Deus é por nós, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma promessa de Deus para a nossa vida. E Ele é por nós. Creia nisso, Ele é por nós. Basta nós nos dedicarmos à oração e à busca pela presença de Deus. Então, conselho para nós encerrarmos essa nossa série de Caminho para a Santificação: busque ao Senhor insistentemente, tenha um relacionamento íntimo com Ele e peça pela sua capacitação para vencer o pecado e ser totalmente cheio com a plenitude do Espírito Santo, para assim vivermos a real vida rica e abundante que Cristo nos promete. Amém? Semana que vem, se Deus quiser, nós começaremos uma nova série de mensagens baseada em 1 Coríntios. Então orem por mim, porque é um desafio. Que Deus nos abençoe, irmãos, e tenhamos nossa restante semana abençoada na presença dEle. Vamos orar mais uma vez. Jason, faz mais uma oração aí para nós encerrarmos. Oh Deus, nós te agradecemos novamente, Pai, pela palavra